Salve, salve! Sou eu mesmo. Não tô com cara de mendigo, não, né? Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês. Espero aí que estejam, né, assistindo, né? E hoje eu vim fazer um desafio. Eu vou fazer as contas aqui. E é o seguinte: se todo mundo assistir, que é o primeiro médio, se todo mundo assistir e fazer a prova lá bimestral, tirar uma nota boa, 8, vamos pôr um oitinho, vai. 8 aí, que ainda aqui, um oitinho na bimestral. Todo mundo aí do primeiro, todo mundo aqui. Vou propor um desafio. Será que eu vou conseguir? Tomara. Todos têm que assistir. Eu vou olhar lá as visualizações, hein? E o comentário. Coloca o nome do ser. Coloca lá qual o primeiro que é. E de qual unidade. Então, aluno tal. Primeiro, né, A, B ou C. Unidade Ponte Rasa ou unidade Penha. Eu vou conferir lá. Então, já avisa aí. Se eu conseguir, vou gravar o vídeo de introdução da nossa próxima aula. Obviamente, não vai ser desse jeito, né? Mas eu vou gravar esse vídeo. Ih, sumiu. Mas é esse vídeo que eu irei gravar, tá aqui. Já pensou? Aí, ó. Vou gravar, hein? Faço de introdução de uma das nossas aulas aí, ó. Todo mundo. Tem que visualizar, marcar lá o nomezinho. E na bimestral e bem. 8, todo mundo. Quero nem saber. Esse daí vai ser o meu combinado. Meu Deus. Jesus. E não vai ter os anãozinhos, né, meu? Porque... Meu Deus. Já dá tempo de eu apagar esse vídeo. Não sabia que era assim. Bom. Tá lá. Desafio. Vamos ver. Bom, vamos para nossa primeira aula sobre filosofia. Agora eu tô com medo. Meu Deus do céu. Jesus. Nossa primeira aula sobre filosofia. Iremos fazer, né? Faremos hoje da página 6 à página 10. Vocês viram que o professor tá chique, ó. Olha isso aqui, ó. Fonezinho sem fio, que qualidade, né? Tá louco? Agora eu tô falando que eu vou virar youtuber? Felizão ainda. Bom, alunos queridos, hoje é uma aula até relativamente curta, né? Tranquila. Iremos falar então, né, sobre a questão da introdução à filosofia. Já preparar para vocês que o segundo capítulo da metafísica é um pouquinho não, é bem mais difícil. Vou falar um pouquinho, mas é mentira, é bem mais difícil. Então, vocês se preparem, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa importante aí, né? E aí eu acredito que vocês já estejam vendo isso em história, né? Vocês já devem ter visto. A Grécia é o grande berço, né? Tanto foi da democracia quanto o berço da filosofia, né? Grandes nomes, né, da filosofia nascem, né, nesse período da Grécia. Então nós vamos ter Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que são os maiores, né, os principais aí, e serão os que nós vamos estudar também, tá? Então a palavra filosofia, de origem grega, significa amizade ou amor
à sabedoria, ao conhecimento, tá? É o ato de questionar, o ato de refletir, o ato de investigar. É isso. A filosofia, então, é quase aquela brincadeira, né? Acabei de falar aqui, bom dia, e você. O que é bom? O que é dia? Eu lembro de um dos vídeos lá, tipos de professor do Parafernália. Então é o questionar, tá? O aprender, né? E como vocês sabem, o entendimento, né, do ser humano, o estudo do ser, né, que aí entrar na parte da metafísica, é muito presente na nossa filosofia, tá? A filosofia é dividida por várias áreas. Vocês devem já estar vendo aqui, né, na página seguinte, né, são várias áreas, né, que a filosofia estuda, tá? E aí aqui eu vou fazer só um breve relato aqui para vocês, tá? Então existe a primeira parte da história da filosofia, né, que vai então estudar os filósofos, né? Tem a questão do período, né, que eles escreveram, que eles escreviam também. A teoria do conhecimento, que investiga a origem, né, do conhecimento, então todo um estudo, né, nos entornos, né, daqueles períodos. Conceito de ética, né, que é as ações, né, as nossas ações práticas, tá? Que a gente vai também entrar questão da moral, né? Esse conteúdo também. Todo esse conteúdo vocês vão estudar, tá, gente? A estética, que é o sentimento, né, ou o conceito da apreciação das artes. Isso aí estava meio fraquinho. Política, com a origem das leis, os direitos e as formas de governo, né? Então, nos devidos momentos aí, tanto da contemporânea como das mais antigas. A lógica, que são os raciocínios e a estrutura do pensamento. A metafísica, né? Que é o que eu falei agora há pouco, estudo do ser, que é o nosso segundo capítulo, né? E a ciência aí com as práticas e os métodos científicos racionais, tá? Que nós vamos ver também. Tem a parte, né, da filosofia da língua, né, que também é muito importante, tá? Bom, uma coisa que seria legal de comentar aqui com vocês é que é o seguinte, muitas vezes, né, num estudo filosófico, para vocês não pensarem, então essas áreas, cada uma estuda uma coisa. Não necessariamente, gente, tá? Porque é o seguinte, em alguns momentos, dependendo, né, dos assuntos que vão ser abordados, né, você tem uma ou mais áreas aí que vão ser utilizadas para o desenvolvimento aí desse raciocínio, né, desse pensamento, tá? Eu peguei aqui um exemplo, né, quando nós vamos estudar a questão da epistemologia. Para quem não sabe, é o estudo da natureza, tá? Do conhecimento e da racionalidade da crença. E aí aqui, por exemplo, quando, né, se estuda a epistemologia, nós usamos a lógica, nós usamos a metafísica, nós usamos a teoria do conhecimento e nós utilizamos a filosofia da linguagem. Então você vê, são 4, né, áreas da filosofia que são utilizadas para apenas, né, um estudo, né, de um determinado assunto, tá? Bom, então esses assuntos serão trabalhados, né, do decorrer ali do ensino médio, tá? E aí nós vamos entrar aqui com a questão, ainda vou falar dos períodos da filosofia posteriormente, tá? Por enquanto nós vamos nos pegar aqui ao mito. Esse daqui o pessoal gosta, né? Porque fala um pouco aqui da mitologia grega. Meus alunos gamers aí, né? Com certeza já jogaram alguma coisa do tipo. Tem meu caderno aqui, ó. Meu caderno com minhas anotações das aulas aqui, ó. Aqui, ó. Assassin's Creed, Odisseia, Atenas e Esparta, jogão, hein? Jogo bom. Aí outros jogam God of War, né? Também bom pra caramba. Até o 3, que é grego, né? O último é mitologia nórdica, tá? Bom, então só para vocês entenderem alguns conceitos aqui, tá? O mito, né, e a filosofia. O que é o mito? Tá? O mito é a história em que acreditamos, mesmo que não exista comprovação científica de que aquilo ali realmente existiu. Tá? Então não existe a veracidade, né, desta informação. Tá?
o conjunto, né, os mitos, né, fazem parte, né, vamos pegar assim, essa união de vários mitos fazem parte, né, do que nós chamamos de mitologia. Então, a mitologia grega, né, nós temos aí vários personagens que já vou citar aqui agora para vocês, tá? E aí acredita-se, né, que foi a primeira forma para, né, explicar os fenômenos, né, tanto os naturais como humanos, tá? E a ideia de compreender a origem, o destino e a existência. É bem interessante essa parte porque é o seguinte, quando nós vamos estudando, né, algumas outras sociedades, outras mitologias, nós vamos percebendo que sempre tem algumas características em comum, né, entre elas. Se você for pegar, por exemplo, né, a mitologia egípcia também, ó, Assassin's Creed Origins, vocês vão perceber isso, né? Que você tem toda uma explicação de como surgiu o mundo, de como surgiram as pessoas, de como, né? Então, assim, a mitologia ela vem mesmo aí para tentar explicar, né? O surgimento, o que na verdade aí, né? Compreender principalmente essa parte, né? Tanto da origem humana como a origem da natureza, né? E as pessoas acreditam, tanto que se vocês pegarem, né? A base, né, do cristianismo, quando vocês que nem lendo a Bíblia, né, começando a Bíblia, ela passa exatamente isso, né, a questão, né, de como surgiram, né, como surgiu, né, que tem toda a questão, né, que Deus, né, do primeiro dia fez o sol, né, e assim sucessivamente até chegar aí, né, na criação do homem, tá? Então vocês podem perceber que elas têm algumas características em comum, tá? Bom, seguindo aqui, né, nosso raciocínio, tá? Opa, deixa eu apertar aqui sem querer. Pronto. Então, aqui passou. Tendo, então, falando um pouco aqui, ó, vocês vão ter aqui uma imagem, né, sobre a mitologia grega, tá? A mitologia grega, né, começou a ser escrita não, na verdade, também escrita, né, mas era passada mais de maneira oral, tá? No período arcaico, que vai do século XII ao século VIII a.C., tá? Então aí você começa a ter, né, os primeiros surgimentos, né, da mitologia grega, tá? E aí algumas coisas bem interessantes aí da mitologia grega, a questão, né, das características, né, dos deuses, como vocês podem ver, né, os deuses têm uma característica humana, né, o corpo, né, face, né, e a questão dos sentimentos, né, então eles têm os mesmos sentimentos e emoções que nós, réis mortais, né, eles amam, odeiam, né, ficam bravos, né, então você acaba vendo que existe uma ligação ali, uma certa proximidade, né, entre o homem e os deuses, tá? Bom, cada cidade, estado, né, da Grécia Antiga cultuavam um deus ou mais de um, tá? Normalmente aí faziam os templos, né, ou festas. Por exemplo, né, as Olimpíadas, né, elas nascem, né, na região lá de Olímpio e era uma maneira de homenagear aí, né, Zeus, tá? Então ocorria lá de 4 em 4 anos, né, igual manteve-se, na verdade, né, algumas características, né, das Olimpíadas até os dias de hoje. O vencedor era coroado lá com uma coroa de folhas, né, de oliveira, tal. Então manteve-se essas tradições, né? As esculturas que vocês já devem conhecer, né, dos gregos antigos, tá? E aí, né, a mitologia grega ela é cheia aí de seres mitológicos, né? Então nós tínhamos os deuses, né, como Zeus, Poseidon, Hades, Atena. Tinha que interessante que eles eram imortais, né? Eram os 12 principais deuses, tá? Nós tínhamos os semideuses, que também eram os heróis, que eram os filhos, né, dos deuses com uma humana ou com um humano, né? Então eles tinham filhos, porque, né, tem a questão da emoção. Ih, Zeus, pelo amor de Deus, né? Zeus, o rapazinho atentado, né? Era Zeus. As ninfas, sereias, os sátiros, centauros, entre outros, ciclopes, entre outros seres mitológicos que faziam parte, né, da
mitologia grega, é uma mitologia aí super da hora, super legal, e é uma mitologia, entre aspas, aí, bem, querendo ou não, comercial, né? Bem lucrativo, né? Então vocês têm, né, o Percy Jackson, o Ladrão de Raio, né, que é totalmente baseado na mitologia grega, filho de Poseidon. Nós tivemos, né, antigamente um desenho do Hércules, né, teve o filme também, tá? Então, bem interessante, tá? E aqui nós podemos ver aqui, né, a questão dos mitos épicos, tá? Que descrevem aí as proezas dos guerreiros, né? Então, principalmente aí dos heróis, lá os semideuses, tá? Utilizando, né, a inteligência, utilizando a força, né? E aí, de certa maneira, auxiliando, né, no comportamento das pessoas, tá? Aqui eu vou fazer só uma pesquisa rapidamente aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, mito, tá? Aqui uma pesquisa simples, tá? Então, vamos pegar essa pesquisa simples, ó. É o relato fantástico de tradição oral, tá? Protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Lenda, tá? Então aqui só para vocês pegarem, né, o conceitinho mesmo, né, do mito. Então, um mito, basicamente, né, é aquilo que não existe. Bom, fiz uma pequena piadinha aí. Vamos ver quem pegou essa referência, tá? E é isso, né? Hoje, eu falei para vocês, ó, bem simplesinho, né? Na próxima aula irei falar aqui, né, das filosofias, né, durante o período que vocês têm aqui na apostila. Então, ó, divisão aqui, deixa eu só... Opa, passei sem querer. Então, a filosofia antiga, né, os pré-socráticos, tá? Então, nós temos aqui, né, e aí nós vamos avançando, e a filosofia ela avança de acordo, né, como vai avançando aí a população, vai avançando, né, as formas de governo, né, os acontecimentos, porque, como eu falei, né, são várias áreas que a filosofia estuda. Essa aqui é a filosofia moderna, tá? E aí, a última aqui, que é a contemporânea, que aí a gente já tem uns pensamentos um pouco mais, não avançados, né, mas uma mudança bem interessante, né, dos pensamentos, tá? Na nossa próxima aula, vamos aqui, né, vou fazer a parte aqui dessa linha do tempo, né, da filosofia com vocês, e vamos começar a falar sobre a origem e o desenvolvimento do raciocínio filosófico. A missão de vocês, o professor vai deixar atividade hoje, especificamente nessa aula. Não vou passar nenhuma atividade para vocês. O que eu irei pedir é terminem de assistir às aulas lá de sociologia, tá? É muito importante acompanhar. As dúvidas que venham surgindo, me mandem. Pessoal, as atividades, muitos alunos não entregaram. Eu toda aula basicamente estou falando e quase que não está surtindo efeito. Entreguem todas as atividades, depois a gente até pensa. Deixa ali um comentáriozinho aqui, uma sugestão, qual o desafio que eu posso fazer caso todos entreguem as atividades. Vamos fazer, não tem problema não. O que eu quero é que vocês estudem. Fala a verdade, ó. Que bonito. Beijos.